Olá, amados! Como vocês estão? Se você chegou até esse podcast e não faz ideia que história é essa de mala, que tá ali no título, para tudo que você tá fazendo agora, dá um pause nesse áudio e corra para escutar o podcast chamado Uma Simples Mala é Capaz de Te Ensinar Muito, porque lá eu te conto exatamente todos os detalhes da história da mala perdida de Isabella Fan. De forma resumida, eu tive a minha mala extraviada quando eu fui de Dublin, na Irlanda, para a Turquia. Eu cheguei na Turquia, mais precisamente na cidade de Izmir, mas a minha mala não chegou. Eu estava sem praticamente todas as minhas coisas, sem minhas roupas, sapatos, bolsas e etc. E essa perda me trouxe vários aprendizados que eu compartilho em detalhes com vocês nesse outro podcast. Se você ainda não parou esse áudio para escutar o outro podcast, cria vergonha na sua cara, porque eu já te pedi para pausar e vai lá ouvir. Mas o ponto é, no fim das contas, eu consegui sim recuperar a minha mala. A companhia aérea trouxe as minhas coisas aqui para Dubai, inclusive, que é onde eu estou nesse exato momento. E claro que eu não poderia deixar vocês sem o fim dessa história, sem entender a fundo o que realmente aconteceu para eu conseguir minhas coisas de volta. E aí eu já posso adiantar e te alinhar que esse não será um podcast sobre mala. Esse será um podcast sobre bem-estar, porque foi exatamente o meu bem-estar que foi capaz de reorganizar tudo ao meu redor e me trazer os meus pertences de volta. E bom, eu passei praticamente um mês na cidade de Izmir, na Turquia, que é uma cidade que eu amo, ela realmente tem o meu coração. E depois de Izmir, eu fui para Istambul. Apesar de que eu já conhecia Istambul antes, eu confesso que a minha experiência lá, dessa vez, não foi das melhores. Eu fiquei em um hotel meio distante dos locais de Istambul que eu gosto, e eu acabei deixando isso e várias outras coisas afetarem o meu bem-estar. Eu estava deixando o trânsito de Istambul afetar meu humor. Eu passei alguns dias distante das minhas práticas que me trazem estabilidade emocional. Ou seja, eu fiquei alguns dias sem meditar, sem priorizar um contato com a natureza. Passei algumas semanas trabalhando em excesso. E óbvio que tudo isso foi afetando o meu emocional. E aí já fica a minha primeira recomendação desse podcast. Muitas vezes a gente coloca o trabalho e a tal correria do dia a dia como prioridade. Quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente esquece de cuidar de nós mesmos. A gente pensa, é só um dia que eu vou deixar de ir na academia. Ou, nesse tempo, nessa 1 hora de caminhada, eu posso estudar mais, eu posso subir aqui mais campanhas, eu posso focar mais na minha produção de conteúdo. E aí, quando a gente vê, passaram-se dias, passaram-se semanas, e a gente esqueceu da coisa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. E uma coisa que a gente precisa realmente entender e internalizar é que mentalidade vem antes de estratégia. O seu bem-estar precisa vir antes do seu trabalho. Porque é exatamente o seu bem-estar que vai fazer com que você trabalhe melhor. É o seu bem-estar que pode, inclusive, acelerar os seus resultados. E já eu te explico por quê. Mas o ponto é, nesses meus dias em Istambul, eu acabei deixando o meu bem-estar de lado. Eu acabei saindo um pouco do meu bem-estar. Por conta do trabalho em excesso e de ter deixado as minhas práticas de lado, eu fui ficando alguns dias meio estressada, sabe? E com um cansaço excessivo. E eu tava mentindo pra mim mesma que eu tava bem. Eu decidi me mudar da Turquia, decidi vir aqui pra Dubai, mas antes disso, eu resolvi dar uma passada na cidade de Izmir para ir até o aeroporto onde eu cheguei e verificar se a minha mala tinha aparecido. Eu comprei as passagens, reservei um hotel por um dia apenas, porque a ideia realmente era fazer um bate e volta, e fui. E aí, chegando no aeroporto de Izmir, eu fui até os achados e perdidos, onde ficam as malas encontradas, e mais uma vez eu dei de cara com a porta. Nada das minhas coisas. Eu sofri um pouquinho, novamente, eu confesso, e aí fui viver a minha vida em Izmir. Afinal, eu tinha o dia inteiro lá, porque meu voo seria só no dia seguinte. E nesse dia, em Izmir, eu fiquei com vários pensamentos do tipo, nossa, Izmir é muito melhor que Istambul, o que eu fui caçar me mudando para Istambul? Meu Deus, por que eu não planejei uma viagem mais longa aqui para Izmir? Eu poderia aproveitar mais, etc. E adivinha? Eu tive o meu voo de volta para Istambul cancelado. Exatamente, eu criei um cancelamento de voo a partir desses pensamentos. E aí, se eu fiquei feliz quando eu vi que o meu voo tinha sido cancelado, afinal de contas, eu amo Izmir, não, eu foi revoltada. E aí, quando eu vi o e-mail de cancelamento e quando eu percebi que eu estava olhando para isso por um viés negativo, eu me dei conta de que eu não estava bem. Eu percebi que a minha percepção
tava era meio distorcida, que eu tava com um olhar direcionado para um viés negativo. Eu percebi que eu precisava parar de mentir para mim mesma que eu estava bem. Eu não estava. E aí entra a minha segunda recomendação para vocês aqui nesse podcast. Muitas vezes a gente começa a estudar sobre mentalidade, a entender sobre a importância do bem-estar e começa a abafar nossos sentimentos mais negativos. Começamos a mentir para nós mesmos que nós estamos plenos e bem, sendo que lá no fundo você tem muita preocupação. Lá no fundo você tem uma certa ansiedade que você está jogando para debaixo do tapete. Não faça isso. Não tenha medo de encarar seus sentimentos. Acredite, esse jogar para debaixo do tapete, na verdade, só piora tudo. Afinal de contas, nós não conseguimos maquiar a nossa vibração. O universo, ele não é besta. Ele sabe quando você não está bem. E aí, quando eu tive essa percepção de que eu não estava bem, e há dias, eu voltei pro hotel e acolhi os meus sentimentos. Eu fiz um exercício que eu passo para os meus alunos do The Journey, eles vão entender bem que exercício é esse, mas fiz ali a minha escrita intuitiva. Coloquei tudo para fora, encarei tudo que eu estava sentindo, entendi por que eu estava me sentindo daquela maneira, quais eram os pensamentos que estavam me levando a não ficar no bem-estar. E aí eu fui melhorando. Quando eu voltei para Istambul, eu juro para vocês, eu abri a porta do hotel e eu comecei a chorar muito. Me veio um chororô, eu comecei a chorar muito, porque eu percebi o quão ingrata eu estava sendo naquelas últimas semanas. Eu percebi que eu estava realmente encarando tudo sob um viés negativo, porque eu tinha muito, mas muito, era o que agradecer, e eu não estava fazendo isso. Percebam, absolutamente todas as situações da nossa vida têm pontos positivos e pontos não tão positivos assim. O meu hotel de Istambul era, sim, meio longe do centro, mas ele era extremamente seguro, ele tinha todas as características que eu buscava em um hotel, ele tinha tudo que eu precisava. O meu voo tinha sido, sim, cancelado, mas eu, inclusive, estava desejando passar mais tempo em Izmir. Eu, inclusive, estava pagando 2 diárias e isso não estava afetando minha vida financeira. Enfim, tudo o que nos acontece pode ser olhado de um viés negativo ou por um viés positivo. Isso é lei da polaridade. Tudo tem 2 lados, tudo tem 2 polos. Se você olhar para uma situação e buscar pontos positivos, você vai encontrar. Se você olhar para essa mesma situação e buscar pontos negativos, você também vai encontrar. Tudo depende da sua percepção, porque tudo tem 2 lados. E aí, depois desse meu chororô, quando eu entrei no meu hotel em Istambul, eu realmente aprendi tudo que eu tinha para aprender. Eu melhorei a minha percepção, eu aumentei a minha gratidão, agradeci inúmeras vezes por N coisas, e aí sim eu voltei para o meu bem-estar. Eu voltei verdadeiramente para o meu bem-estar e adivinha? Logo em seguida, eu recebi uma ligação da companhia aérea dizendo que tinham encontrado a minha mala e que ela estava em Izmir. E aí eu queria que vocês entendessem a simbologia disso. Por quê? Eu já estava com as minhas passagens compradas para no dia seguinte vir para Dubai. Eu já iria sair da Turquia e eu perderia o meu número turco, que foi o número que a companhia aérea me ligou. No dia anterior ao dia que eu recebi a ligação, eu estava no aeroporto de Izmir. Eu duvido que a minha mala não estava lá naquele momento. Mas eu não tinha tido a ideia de passar de novo nos achados e perdidos. Por quê? Quando a gente não está no bem-estar, a gente não acessa ideias. A gente não pensa de uma maneira inteligente. Nosso plano mental, ele fica todo bagunçado. E aí a gente não consegue ter ideias mesmo. Foi eu me ajustar internamente que tudo à minha volta se reorganizou. E é bem capaz de que, se eu não tivesse voltado para o bem-estar, talvez eu tivesse vindo para Dubai, perdido meu número e nunca teria recebido a ligação da companhia aérea. Então, assim, acima de qualquer coisa, priorize o seu bem-estar. Entenda que os seus resultados, eles são fruto daquilo que você faz, das suas ações e também da maneira como você se sente. De nada adianta você fazer seu trabalho, subir suas campanhas, fazer seu vídeo, criar seu conteúdo, se dentro de você existe ansiedade, existe medo de não dar certo, existe caos mental. Você repele os seus resultados, você repele o dinheiro. Recentemente eu passei para os meus alunos o seguinte mantra: cuidar de você é cuidar do seu faturamento. E essa é a mais pura verdade. A sua estabilidade emocional, ela precisa vir em primeiro lugar. Por quê? Ela é capaz de gerar um campo de atração alinhado àquilo que você deseja. O nosso coração, ele emana um campo eletromagnético que faz com que você atraia aquilo que você deseja, se você estiver no bem-estar, ou se você estiver instável, ansioso, apático, esse seu campo de atração, ele
fica completamente distorcido. E aí você acaba atraindo coisas que você não deseja. Você acaba repelindo os seus resultados. E mais uma coisa, tá se sentindo mal? Tem angústia, medo, ansiedade dentro de você? Não fica abafando. Os nossos sentimentos, eles são um grande guia da nossa evolução. Acolha o que você está sentindo. Busque entender quais são os pensamentos, quais são suas ações que estão te gerando essa ansiedade. Assim você vai ser capaz de mudar isso. E aí você vai ver como que fica muito mais fácil sair de um estado instável para um estado de mais paz interior, quando você busca entender o que está acontecendo dentro de você. Entenda também que todos nós somos seres humanos. Pode ser que hoje você olhe para o seu mentor de mentalidade e pense que ele consegue se manter no bem-estar 100% do tempo. E aí você fica mal porque você acha que tem alguma coisa de errado com você, porque você às vezes tem sentimentos negativos. Cuidado com isso, isso é uma grande ilusão. Todos nós temos dias que não estamos tão bem, temos momentos em que a gente cai um pouco, fica um pouco mais para baixo, e isso faz parte. Ninguém é perfeito, ninguém é completamente iluminado, ou não estaria aqui na Terra. O ponto é você seguir sempre em busca desse bem-estar. Caiu, levanta, prioriza a sua estabilidade emocional. Lembra que cuidar de você é cuidar do seu faturamento. E não se sinta mal por estar descansando, por estar treinando, por estar assistindo uma série. Não se sinta mal por passar 1 hora caminhando. Isso é extremamente importante. Isso é cuidar do seu faturamento também. Então, cuida sempre da coisa mais importante da sua vida, que é você mesmo. E saiba que os seus resultados virão como uma consequência desse bem-estar, dessa estabilidade emocional, dessa clareza mental, dessa paz mental. Tá bom? Espero que esse podcast te ajude. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo podcast. Beijos!